Olá a todos, tudo bem? Hoje eu venho tratar com vocês, hoje eu venho compartilhar com vocês sobre 4 verbas dos servidores públicos que não ocorre a incidência da contribuição previdenciária. Se você pegar essas verbas também, elas podem ser, há uma corrente também que tenta aplicar esse mesmo entendimento para aqueles do regime geral, aqueles segurados do regime geral, mas o que é mais garantido é para os servidores públicos. E assim, vou tentar tratar aqui de uma forma mais simples possível, porque envolve um pouco de direito tributário. Então, assim, vou tentar trazer para vocês da forma mais simples possível. A primeira coisa que eu vou ressaltar aqui são para aquelas pessoas que têm uma formação jurídica, fizeram direito, são advogados, e aí eu posso utilizar uma terminologia, um exemplo, no caso de não incidência, algumas vezes eu vou falar sobre isenção. Essas verbas são isentas. Tecnicamente não é o termo mais correto, mas como a maioria das pessoas que veem os meus vídeos aqui são pessoas que não são formadas em direito, então eu vou me dar essa desculpa para utilizar termos que não são tão técnicos, mas com o intuito de explicar da melhor forma, de uma forma que fica mais fácil das pessoas entenderem, do que eu ficar utilizando termos técnicos, termos jurídicos aqui, que pode gerar não compreensão, não entenderem aqui o que eu estou falando. Então vamos lá. Às vezes o termo técnico seria não incidência da contribuição, mas eu vou adotar o termo isenção, que é para ficar mais fácil, ok? Tudo bem? Então vamos lá. A lei, ela estabelece assim, quando cria-se um tributo, imposto, taxa, contribuições, ela estabelece o fato gerador, ou seja, o que vai causar a cobrança daquele tributo. Ela também fala a base de cálculo sobre o que esse tributo vai incidir, e também a alíquota, que é o percentual que vai incidir sobre essa base de cálculo. Então, a lei também ela prevê, em algumas situações, além dos fatos que vão incidir o imposto, né, o tributo, ela também traz as causas de não incidência, ou seja, de isenção. Aquelas verbas que estarão isentas da incidência do tributo. Nesse caso, a gente fala das contribuições previdenciárias, a lei ela vem trazendo um rol, uma lista de verbas que são consideradas que vai haver a incidência, que vai ser cobrado a contribuição previdenciária sobre aquelas verbas recebidas pelos servidores públicos e também pelos empregados em geral, e vem também trazendo algumas situações em que não vai haver incidência dessa contribuição, ou seja, essas verbas são isentas. Só que a lei ela traz alguns casos, algumas situações em que gerou margem para que o ente, né, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, ele venha a cobrar a contribuição sobre essas verbas. Aqui eu vou tratar mais da União, mas se estende também aos demais entes da federação. Um exemplo dessa situação que gera margens: verbas indenizatórias. Então, a lei fala que não incide contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias, mas ficou a administração, o ente público, o governo, definir o que é verba indenizatória e o que não é. Então, às vezes, a verba tem o caráter indenizatório, mas o governo não considera dessa forma. E aí vem a cobrança da contribuição sobre verbas que não deveriam incidir. Então, o que acontece quando o governo cobra um tributo e a população, o contribuinte, acha que não é devido? Ações judiciais. E tiveram muitas ações nesse sentido para discutir a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas, sendo que o processo chegou ao STF. E o STF ele veio definir algumas verbas que não incidem.
nessa decisão, o STF ele decidiu ela em nível de repercussão geral, ou seja, é uma decisão em que deve ser seguida obrigatoriamente por todos os juízes e tribunais do país. A administração pública ela não está vinculada a essa decisão do STF, mas os tribunais estão. Então, assim, para que tenha algum êxito em uma eventual demanda, administrativamente é pouco provável que você consiga, vai precisar recorrer ao judiciário para aí sim ter seu direito garantido. Mas vamos lá. Quais são essas verbas que o STF considera que não incide contribuição previdenciária para os servidores públicos? O STF, assim, definiu aqui no julgado. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos da aposentadoria. Ou seja, dentro de todas aquelas remunerações, aquelas verbas que compõem a sua remuneração, que estão ali descritas no seu contra-cheque, aquelas que não são incorporáveis à sua aposentadoria, aquela verba em que não vai ter nenhum reflexo na sua aposentadoria, na aposentadoria do servidor público, não deve incidir contribuição previdenciária sobre ela. E aí ele, na mesma linha, ele vem trazendo alguns exemplos desse tipo de verba. As que eu vou falar aqui não encerra nisso, vai depender de uma análise do contra-cheque de cada situação para que a gente saiba se vai incidir ou não. Mas assim, o STF ele trouxe as seguintes verbas como exemplo. O terço constitucional de férias, né? Você recebe as férias mais um terço constitucional. Esse terço não incide em contribuição previdenciária. Serviços extraordinários, ou seja, horas extras. As horas extras também não incidem em contribuição previdenciária. O adicional noturno e o adicional de insalubridade. Esses foram alguns exemplos trazidos pelo STF para falar que não incide contribuição previdenciária. Como eu disse, tem que ser analisado caso a caso, porque às vezes vai ter ali no seu contra-cheque uma verba que não incide, mas que o governo está cobrando. Então, tem que ficar atento. Mas e agora, Bruno? O que eu faço? Eu verifiquei aqui que estão cobrando errado no meu contra-cheque, está incidindo contribuição. A opção que você tem é ajuizar uma ação para restituição desses valores recolhidos, indevidamente, descontados indevidamente do seu contra-cheque. A notícia ruim é que você só é possível fazer a restituição dos valores pagos nos últimos 5 anos. Então é limitado a esse período e no caso tem que ser via judicial, cobrando os últimos 5 anos. A partir do momento que você dá a entrada na ação, conta-se 5 anos para trás, e o que for descontado durante o período da ação, você também vai ter esse direito de ter restituído esse valor em seu favor. É um absurdo mesmo o governo cobrar indevidamente muitos tributos. Isso ocorre não só nessa situação, mas em diversos outros, por conta que as pessoas não buscam essa restituição. Então, essa cobrança, pequena parcela da população, de quem tem direito, vai à justiça para requerer seu direito. Então, entre eu ter que devolver e eu ficar cobrando indevidamente, mantém-se essa postura indevida, infelizmente. Então, era essa a mensagem que eu tinha para falar com vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer questão, deixe o seu comentário, que eu tenho tentado responder a todos. Curtam o vídeo, compartilhem com aquela pessoa aquele servidor público que você sabe que possa se beneficiar desse vídeo. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.